Acordar cedo nem sempre é uma tarefa fácil. Hoje, sendo adulto, eu já acordo pensando nas responsabilidades, contas a pagar, tarefas que tenho do dia e ao mesmo tempo pensando no meu futuro, sendo que ainda nem terminei de tomar café direito. A cabeça já tá em 15 lugares antes mesmo do corpo sair da cama. E é estranho pensar que existiu uma época em que acordar cedo não vinha com esse peso todo, que o simples ato de abrir os olhos de manhã não era acompanhado por uma lista mental de tudo que precisa ser resolvido. E tem um episódio de Clarencio chamado Acorda pra Vida, que me lembra exatamente dessa diferença. E quanto mais eu penso nele, mais eu sinto que ele não é só um episódio bonito sobre uma criança feliz de acordar cedo. É mais um espelho de algo que a gente foi perdendo sem perceber quando. O episódio começa com Clarencio esperando o despertador tocar às 5 da manhã. E aqui é um detalhe, ele não estava dormindo até o último segundo, nem adiando o momento de levantar. Ele estava ali esperando ansiosamente pelo despertador tocar, como se aquele horário fosse a coisa mais empolgante do dia dele, e não o início de mais uma obrigação. E quando o despertador toca, ele salta da cama com uma alegria que parece desproporcional para quem é adulto e entende que 5 da manhã é na maioria dos casos sinônimo de sofrimento. Porque para muita gente, um novo dia não é uma dádiva, é mais uma outra rodada da mesma coisa, outro dia de cobrança, de cansaço, de lembrar que as contas não pagaram sozinhas enquanto você dormia. Muitos passam por uma fase na vida onde queria que a noite durasse para sempre, só porque é a única pausa que existe antes de encarar tudo de novo. É exatamente por isso que ver o Clarencio correndo para viver o dia com a energia de quem nunca fez aquilo antes me dói de um jeito bom e estranho ao mesmo tempo, porque eu sinto que eu perdi parte dessa energia. E o que mais me impressiona nesse episódio não é só o Clarencio estar feliz, é como ele trata uma manhã comum como se fosse a primeira e única vez que aquilo vai acontecer. Ele faz a rotina dele, as mesmas coisas de sempre aparentemente, com uma intensidade de quem está descobrindo o mundo de novo. Ele não tem aquela sensação de que é mais um dia igual. Para ele é como se cada manhã fosse nova, mesmo sendo praticamente igual ao anterior. Ele sai de casa antes do sol nascer, porque segundo ele, numa frase que carrega mais verdade do que parece, o sol é um preguiçoso, e se você quer viver as coisas boas, precisa acordar antes dele. Bom, lá fora, enquanto a cidade ainda tá dormindo, ele tá lá alimentando seus guaxinins selvagens, e inclusive encontra a mulher do lixo que claramente não compartilha do mesmo entusiasmo dele com aquele horário, e conversa com ela um pouco. Ele até pergunta se ela achou algo bom no lixo naquele dia, e ela responde com o peso de quem já não espera nada de especial de uma manhã de trabalho, que se fosse bom não seria lixo. E o Clarencio tenta mostrar pra ela que existem coisas boas, mas ela na hora não entende. Então o Clarencio segue em frente, porque pra ele o desânimo dela não muda o valor daquele momento em si. Depois ele encontra um amigo entregador de jornal, visivelmente exausto de caminhar de casa em casa aquela hora. E em vez de só comentar sobre o cansaço dele, o Clarencio entra na rotina junto, oferece uma barrinha de cereal e ajuda a entregar os jornais com ele, como se aquilo fosse a brincadeira mais divertida do mundo. E aqui tá uma coisa que eu acho fundamental. O Clarencio não tá só fingindo esse otimismo. Ele genuinamente encontra alegria em ajudar alguém numa tarefa chata. E abrindo mais um parênteses sobre isso, quero falar como o Clarencio trata esses personagens secundários. Percebe que ele trata eles como se fossem amigos próximos? Pensa só, nem parece que são trabalhadores comuns que existem de fundo nas cenas. É como se eles fossem parte do dia dele mesmo, e que ele se importa com eles. Eu acho sensacional esses pequenos detalhes que o episódio vai nos mostrando. Mas enfim, no meio da manhã, ainda tem um espaço para uma aventura. Um leão da montanha solto no bairro. E mesmo o perigo, na visão do Clarencio, vira parte da magia daquele período do dia que a maioria das pessoas simplesmente dorme e nunca vê. E então o sol nasce, as lojas abrem, as pessoas saem de casa para trabalhar, caminhar, viver suas rotinas, algumas mais motivadas que outras. E o relógio marca 7 da manhã. E é só nesse momento que o Clarencio, já cansado de tanto viver, se deita exausto e pede mais 5 minutos para a mãe dele. Mas, quando ela menciona o café da manhã preferido dele, ele já tá de pé de novo, animado e pronto para continuar. E bom, talvez seja isso que esse episódio capture de forma tão simples e tão certeira, essa diferença entre viver um dia e atravessar um dia. Porque tem tanta coisa acontecendo enquanto a gente dorme, ou enquanto a gente tá acordado, mas naquele modo automático, que é quase impossível perceber tudo isso de uma vez. As pessoas passam boa parte da vida dormindo, mesmo estando de olhos abertos. No caminho, a gente vai perdendo de vista algumas coisas importantes.
Não porque elas pararam de existir, mas só porque você parou de prestar atenção nelas. A beleza sempre esteve ali. O problema é que a gente passa por ela dia após dia, semana após semana, ano após ano, até que ela comece a passar despercebida só porque parece eterna. Parece que vai estar sempre ali, que vai ser sempre assim. Então, qual seria a graça de notar, não é mesmo? Só que nada é eterno. Um dia as coisas mudam, algumas pessoas importantes podem virar fotos na sua estante, momentos vão ficando cada vez mais raros e o tempo ficando cada vez mais curto. Até lugares que significavam muito mais para você viram só uma lembrança, às vezes nem completa, mas só alguns fragmentos confusos de algo que você sabe que foi importante, só que não consegue mais reconstruir por completo. E é por isso que assistir esse episódio depois de adulto bate uma sensação muito diferente. Não é que o Clarence esteja ensinando uma grande lição moral, ele só está vivendo, mas o simples contraste entre a forma como ele vive uma manhã comum e a forma como a gente sobrevive a uma manhã comum diz muita coisa sobre o que fomos deixando para trás no caminho. E eu sei que é difícil acordar para a vida quando tudo ao redor pede para você continuar na cama. Eu sei o quanto fechar os olhos para os problemas parece mais fácil, mais confortável, menos doloroso no momento, mas isso não tira o arrependimento de uma vida inteira vivida no automático, dormindo mesmo de olhos abertos. A gente precisa se levantar antes do sol nascer, não de maneira literal, mas no sentido de tentar enxergar antes que o dia simplesmente aconteça com a gente. Você precisa atravessar esse desconforto, esse medo e essa angústia que vem com isso, mesmo quando no começo parece insuportável demais para valer a pena. Mas a cada manhã a gente resiste um pouco melhor. A cada dia fica um pouco mais fácil de lembrar como era ter aquela chama que existia no nosso peito quando você ainda era criança. E talvez seja só isso que esse episódio esteja te pedindo. Não que você vire o Clarencio, mas que você lembre de vez em quando que existiu uma versão nossa que sabia acordar para a vida. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!